Olá, meu nome é Rian, sou atendido do Centro de Inovação Sul da Fundais e está começando o Fundaiscast, o podcast da Fundais, onde a gente compartilha histórias que inspiram e mostram o impacto da instituição na vida das pessoas. Hoje, o nosso convidado é o Flávio Messias, gestor do Centro de Desenvolvimento Artístico da Fundais. Vamos falar sobre o trabalho desenvolvido com os atendidos, as oportunidades de aprendizado na área das artes e também sobre a banda da Fundais, um dos projetos mais conhecidos e que enche de orgulho a todos nós. Seja bem-vindo, Flávio. Olá, Rian, agradeço o convite. Para a gente é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco do nosso trabalho, um pouco que a Fundaz desenvolve e faz junto aos alunos na área artística. Certo, Flávio. Para começar, conta um pouco sobre o que é o Centro de Desenvolvimento Artístico e como ele atua dentro da Fundais. O Centro de Desenvolvimento Artístico está inserido, na Fundaz com adolescentes de 11 a 14 anos. A gente tem umas crianças que participam das atividades e lá a gente tem várias atividades voltadas para a área artística e também para a área pedagógica. Então a gente desenvolve o aluno de forma integral, trabalhando pelo meio ambiente, pela educação física, pela parte pedagógica, pelas áreas artísticas. Então, são diversas áreas que nós podemos ali ofertar para esses alunos. Certo, bem interessante isso, por sinal. Quais são as principais atividades e linguagens artísticas que os atendidos podem experimentar no centro? Hoje, lá no Centro de Desenvolvimento Artístico, nós temos a área de artes, a área de dança e temos a banda da Fundaz, que é composta pela parte musical e pela parte coreográfica. Então, são os principais eixos que a gente desenvolve com os alunos nesse tempo que eles passam conosco lá. Inclusive, a banda da Fundais é um dos maiores destaques dos projetos do CDA, né? Sim, a banda tem um grande destaque, ela vem aí no cenário nacional se destacando bastante. Certo. Então, a banda da Fundais é um dos projetos mais tradicionais e reconhecidos da Fundais. Como que funciona o trabalho com os alunos e com quem participa dela? A primeira coisa que precisa é o aluno ter vontade, querer participar, seja da parte musical ou da parte de dança, que é o corpo coreográfico. Então nós temos o corpo musical e o corpo coreográfico. E tudo forma-se a banda, Muitas pessoas conhecem por fanfarra, mas a diferença está na parte instrumental, de como se dá os instrumentos, Então hoje em dia nós somos uma banda e não mais uma fanfarra, como ela ficou tradicionalmente conhecida aqui no município e no estado de São Paulo. E assim, os meninos entram sem ter conhecimento musical e ali eles começam desde o beabá da música, desenvolvendo leitura de partitura, de percepção, de rítmico. Depois passam para um instrumento, seja ele percussivo ou melódico, instrumentos de sopro ou de percussão, e ali eles vão se desenvolvendo e cada um faz um pedacinho, e isso forma-se uma banda. E na parte coreográfica, desde os passos, alongamento, elasticidade, parte de coreografia, que tem que estar muito alinhado, quando nós participamos de campeonatos, de apresentações. Então exige-se algo a mais, tem que ter um garbo, tem que ter uma boa postura. Então é muita coisa envolvida quando nós participamos de alguma apresentação, quando a banda se apresenta. Então são muitos detalhes que nós temos que observar ao longo de uma apresentação, no pós, depois e até mesmo no pré, que dá bastante trabalho a gente organizar esses meninos. Então, assim, é muita coisa que nós podemos oferecer para eles. Então, tem uns que começam ali com 11, às vezes até 10 para 9 anos e vão até os 14, 15, às vezes estouram um pouquinho, 16 anos, mas estão sempre ali firmes com a gente e acabam se apaixonando pelo que fazem. Certo. A banda já se apresentou em diversos eventos e espaços. Qual foi a apresentação mais inesquecível até hoje? Acho que é difícil a gente citar apenas uma, que todas são especiais, cada uma tem a sua particularidade, independente da cidade ou do local que a gente se apresenta, Eu vou citar duas aqui que eu acho que foram marcantes. A primeira vez que nós tocamos no Natal Iluminado, daí após o Natal Iluminado nós saímos em caminhada e tocamos no Calçadão, na rua 7 de setembro ali no Calçadão. E aí a primeira vez que nós fizemos isso foi emocionante, porque assim, os lojistas, o pessoal que trabalha, o pessoal que estava fazendo compra, tudo parou, Então você via as pessoas correndo para a porta dos estabelecimentos e vendo aquele movimento dos meninos passarem ali. Então isso foi marcante porque a gente chamou a atenção, ali no meio da cidade, naquela época de Natal, um movimento muito grande. Então foi bem legal essa primeira vez que nós fizemos, nós já repetimos mais de uma vez essa apresentação. E a outra foi quando os alunos tocaram na TV Aparecida,
Nós tivemos a oportunidade de estar em rede nacional, né, tocar lá num programa. Então foi muito legal, foi uma sensação, uma experiência assim, inesquecível para os alunos de estar dentro de uma TV, de ter todo, né, o por detrás das câmeras e depois ali estar postado, uma postura, tudo alinhado e sabendo que aquilo ali estava sendo transmitido ao vivo para o Brasil. Então foram duas apresentações que acho que marcaram, né, além das outras, como eu falei. É difícil citar só uma, e se eu for citar todos aqui, a gente vai estourar o nosso tempo. Super interessante ver essas questões da banda da Fundais. Sim, é muito legal. Então, Flávio, quais habilidades e valores os jovens desenvolvem por meio da música e das artes? A música, por si só, ela já desenvolve muito a questão da percepção, leitura, né, coisas que estão ali ligadas diretamente à música, mas o que ela contribui para o aluno em si como pessoa, como um cidadão, né, é a questão do senso de responsabilidade. Ele precisa ser muito responsável para cuidar do seu instrumento, para respeitar os horários, né, respeitar a altura do som que ele está tocando dentro de uma banda, porque todos têm que aparecer, e é comprovado cientificamente que isso mexe muito na cabeça dos alunos. Então trabalha uma área que outras habilidades, outras coisas não trabalham, né? E na área da dança é a mesma coisa, né? Ele precisa se concentrar, precisa estar alinhado, como eu já falei, com o seu colega ali para fazer os movimentos. Então, assim, todo aluno que tiver a oportunidade de passar para uma área artística, né, dentro do Centro de Desenvolvimento Artístico, a gente sabe que a gente vai deixar uma marquinha, uma contribuição na vida dele, né? Mesmo que ele não vire, né, um dançarino, não vire um músico profissional, mas aquilo ali vai servir para a vida dele. Ele vai poder levar como uma experiência que vai agregar em outras áreas, caso, né, ele tenha uma outra profissão diferente, né, da área artística. Então a gente pode contribuir muito com eles. E Flávio, para finalizar, gostaria que você compartilhasse uma história ou conquista marcante que mostre a importância do Centro de Desenvolvimento Artístico na vida dos atendidos. O Centro de Desenvolvimento Artístico tem muitas histórias, né? Muitos alunos que já passaram, né, conosco lá, mas pensando na banda, o que a gente pode olhar como uma história marcante foi a participação da banda no Campeonato Sul-Americano de Bandas e Fanfarras na cidade de Piracaia. Então os alunos estavam todos prontos para estar participando desse evento, e de repente começou a chover, né? E aí a organização do evento, né, iria parar o evento, mas os alunos quiseram continuar tocando, representando a Fundaz, representando nossa cidade, e depois a chuva cessou e eles, né, finalizaram a apresentação. Então foi um dia muito marcante, de muito orgulho, onde nós estávamos lá todos postados para poder participar, e eles finalizaram a apresentação com um brilho excelente. Nós não tivemos as primeiras premiações, mas foi um motivo de muito orgulho o que eles fizeram. Ficamos à frente de algumas bandas mais velhas do que a gente na classificação geral. Então a gente tem esse dia como um dia marcante, né, do ímpeto que esses meninos tiveram, né, meninos e meninas, corpo coreográfico e corpo musical, em estar participando de um campeonato tão grandioso, que é um sul-americano, e eles representaram muito bem a nossa cidade, a Fundaz, e tiveram um grande destaque nesse dia, apesar de não ter as primeiras premiações, mas pelo fato do brilho que eles tiveram, dessa grande adversidade que a gente teve no dia da apresentação. Então foi, acho que, um fato marcante recente que marcou a nossa história. Certo, Flávio. Acho que essa parte do empenho dos alunos são uma das coisas que mais marca, tipo, essa área das artes, a banda mesmo, porque o empenho é uma das coisas fundamentais para prosseguir nesses projetos. Sim, a gente tem relatos de alguns alunos que sonham, né, pensam em seguir nessa área artística, de ser um músico, de ser um dançarino, eles expressam isso pra gente. Então a gente planta a sementinha para que a gente possa, talvez no futuro aí, colher e ter grandes artistas para a cidade. Muito obrigado, Flávio, pela sua participação e por dividir com a gente a importância da arte e da música dentro da Fundaz. E obrigado também a você, caro espectador, que nos acompanhou em mais um episódio do Fundaz Cast. Até a próxima e tchau, tchau!